Olá, meus amigos, eu sou o pastor Leonardo Silva e estamos começando aqui mais um programa Recado do Coração de Deus, direto aqui pela RIT, pela nossa TV, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, aonde você estiver me assistindo, seja bem-vindo e fique aqui comigo pelos próximos minutos, porque hoje nós temos aqui mais uma pergunta que eu irei aqui tentar responder. Como você tem percebido, o nosso programa aos sábados tem um novo formato, então sempre que você tiver uma dúvida e quiser um esclarecimento à luz da Bíblia, você pode mandar a sua pergunta, porque pode ser que a sua pergunta seja escolhida para estar aqui no programa. Então, se você tem uma pergunta, mande ainda hoje para pastoreuquerosaber@gmail.com. pastoreuquerosaber@gmail.com. Mande a sua pergunta e a sua pergunta pode ser escolhida para estar aqui no nosso programa. Então, mande a sua pergunta como mandou aqui a Gabriela Santana, do Rio de Janeiro, capital aqui no Rio de Janeiro. A Gabriela mandou a seguinte pergunta: se Deus olha para o coração, por que é tão discutido nas igrejas a questão de não usar piercing, não fazer tatuagens, seguir doutrinas do uso da saia e associar tudo isso à santidade? Excelente pergunta, Gabriela, e eu vou tentar aqui responder a você. É muito importante nós entendermos a separação do que é, por exemplo, um mandamento e o que é uma recomendação. Apenas para exemplificar, quando a gente olha para as cartas de Paulo, a gente percebe que muitas das vezes Paulo dizia coisas dizendo que era um mandamento. Mas em muitos momentos Paulo dava conselhos e deixava bem claro que não era um mandamento, mas que era apenas uma recomendação sua. Paulo dizia, olha, assim diz o Senhor. Em outros momentos, Paulo dizia, olha, eu digo assim. E por que Paulo fazia essa separação? Para que a gente possa entender que há situações que se tratam de um mandamento. E mandamento a gente não discute. Mandamento, ele é universal. O mandamento, ele serve para qualquer pessoa em qualquer época da história. Mas também existem as recomendações. E as recomendações podem se aplicar a um, mas pode não se aplicar a outras pessoas. Sempre a gente fala dessa coisa, né, de Deus olhar para o coração. Mas é óbvio que Deus também olha para o nosso comportamento, para a nossa atitude. O que nós não podemos confundir é um protocolo, uma regra local, como se aquilo fosse um mandamento de Deus. E eu creio que em muitas situações há essa confusão. Pessoas que acabam confundindo uma recomendação, um conselho e confundindo isso com um mandamento. E é importante a gente saber separar essas duas coisas. Mas uma coisa também importante nós destacarmos. Quando nós tratamos das coisas de Deus, sempre haverá um protocolo a ser seguido, uma referência a ser respeitada. Eu quero destacar aqui, por exemplo, um texto que está em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 5. Aqui em Êxodo 3, Deus se revela a Moisés naquela sarça ardente que você bem conhece a história. Mas eu quero destacar aqui o versículo 5, quando Deus fala assim: então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Olha que interessante. Quando Moisés estava ali diante de Deus, o que Deus falou para ele? Tira as sandálias dos pés. Alguém pode pensar, puxa, mas será que a sandália é tão importante assim? Por que Moisés teve que tirar as sandálias? Deus poderia ter dito, Moisés, tire o chapéu, Moisés, tire o boné. Mas é uma questão de protocolo. E a gente vai olhar ao longo do Antigo Testamento
vários momentos em que Deus ele se relaciona com o ser humano, mas o ser humano ele cumpre um protocolo. Então, nas coisas de Deus e na igreja principalmente, é necessário ter um protocolo. Por exemplo, em determinadas repartições públicas, determinadas roupas são proibidas. Em determinadas festas, se exigem um traje específico. Tudo por quê? Por uma questão de protocolo. Então, quando Deus diz para Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés, não é porque Deus está implicando com a sandália. Será que usar sandália é pecado porque Moisés teve que tirar? Não. É uma questão de protocolo. Por quê? Porque você está diante de uma autoridade. E quando você está diante de uma autoridade, você tem que respeitar o protocolo que aquela autoridade exige. A nossa igreja é um lugar santo. É um lugar que Deus se faz presente. Então, obviamente que o comportamento dentro da igreja, ela precisa respeitar certos protocolos. Não por uma questão de pecado, mas de reverência àquele Deus que está ali naquele lugar. Quando você fala aqui, Gabriela, a respeito de piercing, de tatuagens e tudo mais, é sempre importante a gente lembrar que a igreja ela é um coletivo de pessoas. Ninguém pratica o evangelho ou o cristianismo sozinho, pelo contrário. O cristianismo ele é praticado em conjunto com outras pessoas. A igreja não é só você, a igreja não é só a minha pessoa, mas é um grupo de pessoas. E sendo um grupo de pessoas, obviamente, aquilo que eu faço, direto ou indiretamente, interfere no outro. Então, eu gostaria de ler aqui o que diz aqui 1 Coríntios 10, no versículo 23 e 24, que diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Então, antes da gente até pensar se alguma coisa é pecado ou não, antes que talvez você que está me assistindo me pergunte assim: pastor, usar piercing é pecado? Fazer uma tatuagem é pecado? Pintar o cabelo de roxo é pecado? Antes que eu te responda isso, eu faço a seguinte pergunta para você: é conveniente? Porque, volto a dizer, como está aqui no versículo 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, certamente vai existir situações na vida que você vai ter que tomar decisões, não porque uma coisa é pecado ou não, mas porque aquela coisa é inconveniente. Então, se uma coisa ela é inconveniente, e por que é inconveniente? Pelas pessoas que estão ali. Talvez, por exemplo, na sua igreja, pode ser que não exista o hábito, por exemplo, das pessoas se tatuarem. Não faz parte da cultura daquela igreja, não faz parte da cultura daquelas pessoas, então é algo que pode escandalizar. Então, cada parte desse mundo tem uma cultura. Há lugares desse mundo que se usa roupas coloridas, em outros não. Então, é importante você respeitar o protocolo daquele lugar, a cultura daquele lugar, para que você não cause escândalo. Não por causa do pecado, mas porque aquele tipo de comportamento, naquele ambiente, naquele grupo de pessoas, é considerado inconveniente. Então, Paulo dizia: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Aquilo que você quer fazer, aí eu digo, a tatuagem que você quer fazer, o piercing que você quer colocar, edifica? O que é edificar? É fazer com que algo se torne melhor. Você vai se tornar melhor? As pessoas ao seu redor se tornarão melhores por causa da tatuagem que você fez, do piercing que você colocou? É conveniente que você faça isso? Se você fizer, você estará desrespeitando o protocolo daquele lugar, daquela igreja, daquela comunidade? Então, é sempre importante, antes de nós pensarmos se alguma coisa é ou não é pecado,
é importante você fazer a seguinte pergunta: é ou não é conveniente? Vai edificar ou não vai edificar? Porque se determinado comportamento é inconveniente, pouco importa se é pecado ou não. Pelo simples fato de ser inconveniente, eu não faço. Se o meu comportamento não vai edificar, não importa se é pecado ou não. Pelo simples fato de não edificar, eu também não faço. Então, antes de nós prendermos, a essa dúvida, é pecado ou não é pecado, nós temos que saber, é conveniente ou não é, vai edificar ou não vai. Diante disso, pegue esse raciocínio para qualquer coisa na sua vida, não apenas em relação a piercing, a calça ou a tatuagens, mas que o seu comportamento daqui para frente, que as suas decisões daqui para frente não se prendam apenas à questão do pode ou não pode, mas que você possa refletir se vai edificar e se é conveniente. Vamos orar? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Vamos clamar ao nosso Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro pela vida destas pessoas que talvez tenham a mesma dúvida que a Gabriela expôs aqui na pergunta dela. E que o Senhor possa, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, iluminar a vida de todas estas pessoas no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você e nós voltamos aqui com mais uma pergunta na próxima semana. Um forte abraço e até lá. A Igreja Internacional da Graça de Deus, em Copacabana, sob a liderança do pastor Leonardo Silva, convida você a participar de uma de suas reuniões. Segunda da Prosperidade, às 19 horas. Quarta da Família, às 7, 9, 18 e às 19h30. Sexta de Cura e Libertação, às 7, 9, 18 e às 19h30. Domingo de Louvor e Adoração, às 7, 9h30 e às 18 horas. A Igreja da Graça de Copacabana fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, número 1241, Galeria Atlântica. Venha e traga sua família.